Capítulo 1. Desperte o gigante adormecido. O segredo oculto da riqueza segundo Napoleão Hill. Você acredita em milagres? Acredita que alguns nascem predestinados à riqueza, enquanto outros estão condenados a uma vida de luta? Se você respondeu sim, prepare-se para um choque de realidade. A verdade, brutal e libertadora, é que milagres não acontecem por acaso. Eles são o resultado de uma força poderosa, adormecida dentro de você, esperando para ser despertada. Napoleão Hill, o mestre da mentalidade de sucesso, dedicou sua vida a desvendar os segredos da riqueza. Ele entrevistou os maiores magnatas da sua época, homens como Andrew Carnegie e Henry Ford, para descobrir o que os diferenciava da multidão. E o que ele encontrou não foi sorte, talento ou berço de ouro. Foi algo muito mais profundo e acessível a todos: o poder da mente alinhada. Você já se perguntou por que alguns parecem atrair abundância como um imã, enquanto outros se afogam em dívidas e frustrações? Será que é falta de fé? Talvez. Mas e se eu te dissesse que a fé é apenas a ponta do iceberg? E se o verdadeiro problema não fosse a falta de crença, mas a sua postura vibracional? Pense nisso. Você passa o dia reclamando da sua situação financeira, nutrindo pensamentos de escassez e se sentindo impotente diante dos desafios. Qual é a vibração que você está emitindo para o universo? Medo, dúvida, desespero. E o que você acha que vai atrair de volta? Mais do mesmo. Napoleão Hill descobriu que a riqueza não é apenas um estado financeiro, mas um estado de espírito. É a manifestação externa de uma mente que está programada para o sucesso. E essa programação começa com a calma interna, com a capacidade de silenciar o ruído mental e sintonizar com a frequência da abundância. Sinto em lhe dizer, mas a maioria das pessoas está tão presa no turbilhão de pensamentos negativos, preocupações e distrações que não consegue sequer ouvir a voz da sua própria intuição. Elas vivem no piloto automático, reagindo às circunstâncias em vez de criá-las. São como barcos à deriva, sem leme e sem direção, à mercê das ondas do destino. E você? Você é um desses barcos à deriva? Ou você está pronto para assumir o controle do seu destino e navegar rumo à riqueza? Napoleão Hill acreditava que todos nós temos o potencial de alcançar o sucesso, desde que estejamos dispostos a mudar a nossa mentalidade e a cultivar a calma interna. Ele dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, pode realizar. Mas para conceber e acreditar em algo grandioso, você precisa primeiro silenciar as vozes do medo e da dúvida que habitam a sua mente. Imagine a sua mente como um jardim. Se você não cuidar dele, as ervas daninhas vão tomar conta e sufocar as plantas que você quer cultivar. Da mesma forma, se você não controlar os seus pensamentos, os pensamentos negativos vão dominar a sua mente e impedir que você alcance o sucesso. A boa notícia é que você pode transformar a sua mente em um jardim fértil, onde as sementes da riqueza e da prosperidade podem germinar e florescer. Mas isso exige disciplina, foco e, acima de tudo, a decisão de cultivar a calma interna. Não estou falando de uma paz superficial, de uma tranquilidade momentânea. Estou falando de uma calma profunda e inabalável, que te permite manter a clareza e o foco mesmo em meio ao caos. Estou falando da capacidade de se manter centrado e confiante, mesmo quando as coisas dão errado. Essa é a chave para desbloquear o seu potencial e atrair a riqueza que você merece. Essa é a chave que Napoleão Hill revelou ao mundo. Mas como cultivar essa calma interna? Como silenciar o ruído mental e sintonizar com a frequência da abundância? A resposta para essa pergunta está dentro de você. Mas para encontrá-la, você precisa estar disposto a mergulhar fundo em si mesmo e a confrontar as suas próprias sombras. Prepare-se, a jornada está apenas começando,
e o que você vai descobrir sobre si mesmo pode mudar a sua vida para sempre. Mas antes de prosseguirmos, responda honestamente. Você realmente está disposto a pagar o preço da transformação? Você está pronto para deixar para trás as suas crenças limitantes e abraçar uma nova realidade? Porque o que vem a seguir não é para os fracos de coração. É para aqueles que estão famintos por sucesso, que não se contentam com a mediocridade e que estão dispostos a fazer o que for preciso para alcançar a riqueza. Se você é um desses, então continue lendo. A sua vida nunca mais será a mesma. Mas se você ainda está preso às suas desculpas e aos seus medos, então pare agora. Este não é o seu momento. A escolha é sua. Mas lembre-se, o tempo está passando. E a oportunidade de transformar a sua vida pode não aparecer duas vezes. Você vai agarrá-la com as duas mãos ou vai deixá-la escapar pelos seus dedos? Capítulo 2. A Força Invisível. Desvendando o poder do subconsciente, segundo Napoleão Hill. Ainda aqui? Ótimo. Isso significa que você está pelo menos curioso. E a curiosidade, meus amigos, é o primeiro passo para a transformação. Mas não se iluda. A curiosidade por si só não basta. É preciso ação. Ação massiva e direcionada. E a primeira ação que você precisa tomar é entender como a sua mente realmente funciona. Napoleão Hill, em suas pesquisas, descobriu algo fundamental. A mente humana é dividida em duas partes: a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é a parte que você usa para pensar, analisar e tomar decisões. É a sua mente racional, lógica e objetiva. Mas ela representa apenas uma pequena fração do seu poder mental. A mente subconsciente, por outro lado, tem um oceano vasto e inexplorado de potencial. É onde residem as suas crenças, os seus hábitos, as suas emoções e as suas memórias. É a sua mente irracional, intuitiva e subjetiva. E é ela quem controla a maior parte do seu comportamento. Pense na mente subconsciente como um disco rígido de um computador. Tudo o que você já experimentou, tudo o que já ouviu, tudo o que já pensou está gravado lá. E essas informações influenciam as suas ações, mesmo que você não se dê conta. O problema é que a maioria das pessoas tem a mente subconsciente programada para o fracasso. Elas foram condicionadas desde a infância a acreditar que não são boas o suficiente, que não são capazes de alcançar os seus sonhos, que a riqueza é para poucos. E essas crenças limitantes se manifestam na forma de medo, dúvida, procrastinação e autossabotagem. Elas te impedem de tomar as atitudes necessárias para alcançar o sucesso. Elas te mantêm preso em uma vida de mediocridade. Napoleão Hill entendia que para mudar a sua realidade externa, você precisa primeiro mudar a sua realidade interna. Você precisa reprogramar a sua mente subconsciente para o sucesso. Você precisa substituir as crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Mas como fazer isso? Como penetrar na fortaleza da mente subconsciente e reescrever a sua programação? A resposta é através da repetição, da emoção e da visualização. A repetição é fundamental para criar novos caminhos neurais no seu cérebro. Quanto mais você repete uma afirmação positiva, mais ela se torna uma crença. Quanto mais você visualiza o seu sucesso, mais ele se torna uma realidade. A emoção é o combustível que impulsiona a sua mente subconsciente. Quando você associa uma emoção forte a uma afirmação positiva, ela se torna muito mais poderosa. Quando você sente a emoção do sucesso, você o atrai para a sua vida. A visualização é a ferramenta que te permite criar a sua realidade. Quando você visualiza o seu futuro com clareza e detalhes, você envia uma mensagem poderosa para o universo. Você declara sua intenção. Você atrai as oportunidades e os recursos que precisa para alcançar os seus objetivos.
Napoleão Hill ensinava que você deve se tornar um mestre da sua própria mente. Você deve aprender a controlar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações. Você deve se tornar o arquiteto do seu próprio destino. E isso exige disciplina, foco e perseverança. Não é um processo fácil, mas é absolutamente essencial se você quer alcançar a riqueza e a felicidade. Pare de se lamentar. Pare de dar desculpas. Pare de se auto-sabotar. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Decida hoje mesmo que você vai se tornar a melhor versão de si mesmo. Decida hoje mesmo que você vai alcançar os seus sonhos. Mas não basta apenas decidir. Você precisa agir. Você precisa começar agora. Comece a reprogramar a sua mente subconsciente. Repita afirmações positivas. Visualize o seu sucesso. Sinta a emoção da abundância. E não desista. Não importa quantas vezes você falhe. Não importa quantos obstáculos você encontre. Continue perseverando. Continue acreditando. Lembre-se das palavras de Napoleão Hill. O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Se você realmente deseja alcançar a riqueza, então nada pode te impedir. Mas o desejo por si só não é suficiente. Você precisa combiná-lo com um plano definido, com uma fé inabalável e com uma atitude positiva. E você precisa estar disposto a pagar o preço. A riqueza não cai do céu. Ela é o resultado de muito trabalho, de muita dedicação e de muita persistência. Você está disposto a pagar o preço? A resposta para essa pergunta vai determinar o seu futuro. Vai determinar se você vai viver uma vida de abundância ou uma vida de escassez. Pense nisso, reflita sobre isso e tome uma decisão, mas não demore muito. O tempo está passando, e a vida é muito curta para ser desperdiçada com sonhos não realizados. E agora, enquanto você pondera, imagine. Imagine a sua vida daqui a 5 anos. Você está vivendo em abundância, realizando os seus sonhos, contribuindo para o mundo de uma forma significativa. Ou você está preso na mesma rotina, reclamando das mesmas coisas, sentindo-se frustrado e infeliz. A diferença entre esses dois futuros depende das suas escolhas de hoje. Depende da sua decisão de reprogramar a sua mente subconsciente e de se tornar o mestre do seu próprio destino. E acredite, não estou falando de pensamento mágico ou de leis da atração fajutas. Estou falando de neurociência pura e simples. A sua mente é uma máquina. Era um pesquisador incansável, um observador atento do comportamento humano. Ele passou décadas estudando os hábitos e as estratégias dos homens mais bem-sucedidos da sua época. E ele descobriu que todos eles tinham algo em comum: uma mente programada para o sucesso. Eles não eram mais inteligentes, mais talentosos ou mais sortudos do que você. Eles simplesmente aprenderam a dominar o poder da sua mente subconsciente. Eles aprenderam a transformar os seus sonhos em realidade. E você também pode aprender. Mas precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto. Precisa estar disposto a desafiar as suas crenças limitantes. Precisa estar disposto a se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal. Porque a riqueza não é um presente divino. É uma conquista. É o resultado de muito esforço, de muita disciplina e de muita persistência. Não espere que a riqueza caia do céu. Saia e lute por ela. Aprenda, cresça, evolua. Torne-se a pessoa que você precisa ser para alcançar os seus objetivos. Napoleão Hill ensinava que o sucesso é uma jornada, não um destino. É um processo contínuo de aprendizado, de crescimento e de superação. Não se preocupe em ser perfeito. Ninguém é perfeito. O importante é que você esteja sempre se esforçando para ser melhor. Que você esteja sempre aprendendo com seus erros. Que você esteja sempre evoluindo. E não se compare com os outros. Cada um tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, a sua própria jornada. Concentre-se em si mesmo. Concentre-se em seus objetivos. E não deixe que nada nem ninguém te desvie do seu caminho. Lembre-se sempre das palavras de Napoleão Hill.
A persistência é a chave do sucesso. Não importa quantas vezes você caia, o importante é que você se levante uma vez a mais, que você continue perseverando, que você continue acreditando. Porque o sucesso está ao seu alcance. A riqueza está ao seu alcance. A felicidade está ao seu alcance. Mas você precisa estar disposto a lutar por eles. Você precisa estar disposto a pagar o preço. E o preço não é apenas dinheiro. É tempo, energia, dedicação, sacrifício. É a disposição de sair da sua zona de conforto, de enfrentar os seus medos, de desafiar as suas crenças limitantes. Você está disposto a pagar esse preço? Se a resposta for sim, então continue lendo, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Vai te mostrar como transformar os seus sonhos em realidade. Vai te mostrar como alcançar a riqueza e a felicidade que você merece. Napoleão Hill não guardou segredo nenhum. Ele compartilhou seus conhecimentos com o mundo. Ele deixou um legado de sabedoria que pode transformar a sua vida. Mas cabe a você colocar esses conhecimentos em prática. Cabe a você tomar as atitudes necessárias para alcançar o sucesso. Não espere mais. Comece agora. Comece hoje mesmo. Reprograme a sua mente subconsciente. Visualize o seu sucesso. Sinta a emoção da abundância. E não se esqueça, a persistência é a chave do sucesso. Mas antes de avançarmos, quero que você entenda algo crucial. Você não está sozinho nessa jornada. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão buscando a riqueza, a felicidade e o sucesso. E muitas delas já trilharam o caminho que você está prestes a seguir. Aprenda com os seus erros, inspire-se em suas conquistas, mas acima de tudo, acredite em si mesmo. Acredite que você é capaz de alcançar os seus sonhos, porque a sua mente é uma ferramenta poderosa e você pode usá-la para criar a realidade que você deseja. E agora, prepare-se para o próximo passo. Prepare-se para desvendar o segredo da persistência implacável. A persistência, meu caro, não é apenas insistir, é inteligente. É ter a capacidade de analisar os seus erros, de aprender com as suas falhas e de ajustar a sua estratégia. É a resiliência que te permite levantar depois de cada tombo, mais forte e mais determinado do que antes. Napoleão Hill percebeu que os homens de sucesso não eram aqueles que nunca caíam, mas sim aqueles que se levantavam mais rápido. E não se engane, a vida vai te derrubar. A vida é implacável, mas a sua persistência precisa ser ainda mais. Você já se perguntou por que a maioria das pessoas desiste dos seus sonhos? Não é porque elas não têm talento ou capacidade. É porque elas não têm a persistência necessária para superar os obstáculos. É porque elas se deixam abater pelas primeiras dificuldades. A persistência é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Quanto mais você enfrenta os desafios, mais resistente você se torna. E quanto mais resistente você se torna, mais perto você está de alcançar o sucesso. Pare de se comportar como uma folha seca levada pelo vento. Tenha raízes fortes. Tenha um propósito claro. Tenha uma visão definida do seu futuro. E não deixe que nada nem ninguém te desvie do seu caminho. Napoleão Hill ensinava que você deve se cercar de pessoas que te apoiam, que te inspiram e que te desafiam a ser melhor. Fuja das pessoas negativas, das pessoas que te criticam e das pessoas que te desmotivam. Elas são como âncoras que te impedem de avançar. Escolha os seus amigos com sabedoria. Escolha os seus parceiros com cuidado. Escolha as suas fontes de informação com critério. A sua vida é o reflexo das suas escolhas. E falando em escolhas, você já escolheu ser rico? Você já escolheu ser feliz? Você já escolheu viver a vida que você merece? Não espere que a vida te dê de presente o que você deseja. Vá atrás, lute, conquiste. A vida é uma batalha, e só os persistentes vencem. Napoleão Hill acreditava que todos nós temos o potencial de alcançar o sucesso.
desde que estejamos dispostos a pagar o preço. E o preço não é apenas dinheiro, é tempo, energia, dedicação, sacrifício. É a disposição de sair da sua zona de conforto, de enfrentar os seus medos, de desafiar as suas crenças limitantes. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm tanto medo de sair da sua zona de conforto? É porque elas preferem a segurança da mediocridade à incerteza do sucesso. É porque elas têm medo de falhar. Mas a falha não é o oposto do sucesso. A falha é parte do processo. A falha é uma oportunidade de aprendizado. A falha é um trampolim para o sucesso. Napoleão Hill dizia que você deve abraçar a falha. Você deve aprender a amar a falha. Você deve usar a falha como um guia. Pare de se punir pelos seus erros. Aprenda com eles. Levante a cabeça. Siga em frente. A persistência é a chave do sucesso. E não se esqueça da importância da fé. Napoleão Hill acreditava que a fé é a força que te impulsiona a alcançar os seus objetivos. A fé é a crença inabalável de que você é capaz de realizar os seus sonhos. Não importa o que aconteça, mantenha a sua fé. Não importa quantas vezes você caia, levante-se com fé. Não importa quantos obstáculos você encontre, persevere com fé. A fé é a sua bússola. A fé é a sua armadura. A fé é a sua arma. Use-a com sabedoria. Napoleão Hill ensinava que você deve se conectar com uma força superior. Você deve se conectar com o universo. Você deve se conectar com a sua essência. Não importa como você chama essa força. O importante é que você acredite nela. O importante é que você confie nela. O importante é que você se deixe guiar por ela. E agora, pare um instante. Respire fundo. Sinta a sua força interior. Sinta a sua conexão com o universo. Você é capaz de realizar os seus sonhos. Você é capaz de alcançar o sucesso. Você é capaz de viver a vida que você merece. Acredite nisso. Sinta isso. Viva isso. Napoleão Hill dizia que você deve se tornar um imã para o sucesso. Você deve atrair para a sua vida as oportunidades, os recursos e as pessoas que você precisa para alcançar os seus objetivos. Mas como fazer isso? Como se tornar um imã para o sucesso? A resposta é cultivando uma atitude positiva, visualizando o seu sucesso e agindo com persistência. Não se deixe abater pelas dificuldades. Mantenha o seu foco nos seus objetivos. Acredite em si mesmo e siga em frente. Lembre-se sempre das palavras de Napoleão Hill. O que a mente pode conceber e acreditar, pode realizar. E agora, levante a cabeça. Olhe para o futuro com otimismo. Visualize a sua vida daqui a 5 anos. Você está vivendo em abundância, realizando os seus sonhos, contribuindo para o mundo de uma forma significativa. Sinta a emoção dessa realidade. Acredite que ela é possível. E comece a agir agora mesmo para torná-la realidade. Napoleão Hill te deu as ferramentas. Cabe a você usá-las. Cabe a você transformar a sua vida. Não espere mais. Comece agora. Comece hoje mesmo. O tempo está passando e a vida é muito curta para ser desperdiçada com sonhos não realizados. E enquanto você reflete sobre tudo isso, uma imagem surge em sua mente. Persistência implacável. E enquanto essa imagem persiste, você sente um frio na espinha. Porque você sabe, no fundo, que a persistência é a diferença entre o sonho e a realidade. Entre a vida que você tem e a vida que você merece. Mas o que te impede de ser persistente? O que te sabota? O que te faz desistir quando você está tão perto de alcançar os seus objetivos? A resposta, meus amigos, é o medo. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo da rejeição. O medo de não ser bom o suficiente. Napoleão Hill desvendou que o medo é o maior inimigo do sucesso. Ele paralisa, ele impede que você tome as atitudes necessárias para alcançar os seus sonhos. Ele te mantém preso em uma zona de conforto ilusória, onde nada de bom acontece.
Mas o medo não é real. Ele é apenas uma ilusão criada pela sua mente. Ele é uma projeção do seu subconsciente, alimentada por crenças limitantes e experiências passadas. Você pode escolher acreditar no medo. Você pode se deixar paralisar por ele. Você pode se conformar com uma vida de mediocridade. Ou você pode escolher desafiar o medo. Você pode enfrentá-lo de frente. Você pode provar para si mesmo que você é mais forte do que ele. Napoleão Hill ensinava que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. É a decisão de seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. E como você desenvolve essa coragem? Como você supera o medo? A resposta é através da ação. Quanto mais você age, menos medo você sente. Quanto mais você enfrenta os seus medos, mais forte você se torna. Quanto mais você sai da sua zona de conforto, mais você cresce. Pare de se esconder atrás das suas desculpas. Pare de procrastinar. Pare de esperar o momento perfeito. O momento perfeito nunca vai chegar. Comece agora. Dê o primeiro passo. Não importa quão pequeno ele seja. O importante é começar. E não se preocupe em cometer erros. Os erros fazem parte do processo. Aprenda com eles. Use-os como um guia. Napoleão Hill acreditava que a maior parte das pessoas fracassa não por falta de talento ou oportunidade, mas por falta de iniciativa e perseverança. Elas têm medo de errar, medo de serem julgadas, medo de serem rejeitadas. E por causa desse medo, elas nunca sequer tentam. Não seja uma dessas pessoas. Seja corajoso, seja ousado, seja persistente. Acredite em si mesmo. Acredite nos seus sonhos. Acredite que você é capaz de alcançar o sucesso. E não se deixe abater pelas críticas. As críticas são inevitáveis. Sempre haverá pessoas que vão te criticar, que vão te julgar, que vão tentar te desmotivar. Ignore-as. Foque-se nos seus objetivos. Cerque-se de pessoas que te apoiam, que te inspiram e que te desafiam a ser melhor. Napoleão Hill ensinava que você deve se tornar o seu próprio mentor. Você deve se tornar o seu próprio guru. Você deve aprender a confiar na sua intuição e a seguir o seu próprio caminho. Não espere que alguém te diga o que fazer. Não espere que alguém te dê permissão para ser feliz. Não espere que alguém te salve. Você é o único responsável pela sua vida. Você é o único que pode transformar os seus sonhos em realidade. Assuma o controle. Tome as rédeas. Decida hoje mesmo que você vai viver a vida que você merece. E não se esqueça da importância da gratidão. Napoleão Hill acreditava que a gratidão é a chave para a abundância. Quanto mais você é grato pelo que você tem, mais você atrai para a sua vida. Pare de se concentrar no que está faltando. Comece a apreciar o que você já possui. Seja grato pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho. A gratidão transforma a sua perspectiva. Ela te ajuda a ver o lado bom das coisas. Ela te conecta com o universo. Ela te abre para receber as bênçãos que estão esperando por você. Napoleão Hill dizia que você deve se tornar um canal de energia positiva. Você deve irradiar amor, alegria, paz e gratidão para o mundo. E o mundo vai te retribuir na mesma moeda. Pare de reclamar. Pare de se lamentar. Pare de se vitimizar. Assuma a responsabilidade pela sua felicidade. Decida hoje mesmo que você vai ser feliz. Não importa o que aconteça. E não se esqueça da importância da generosidade. Napoleão Hill acreditava que a generosidade é uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter. Quanto mais você doa, mais você recebe. Doe o seu tempo, o seu talento, o seu dinheiro. Ajude os outros.
Faça a diferença no mundo, e o mundo vai te recompensar abundantemente. Napoleão Hill ensinava que você deve se tornar um líder. Você deve inspirar os outros a serem melhores. Você deve usar o seu poder para o bem. Não se preocupe em ser perfeito. Ninguém é perfeito. O importante é ser autêntico, ser verdadeiro, ser você mesmo. E agora pare um instante. Respire fundo. Sinta a sua força interior. Sinta a sua conexão com o universo. Você é um ser único e especial. Você tem um propósito. Você tem um talento. Você tem algo de valioso para oferecer ao mundo. Descubra o seu propósito. Desenvolva o seu talento. Compartilhe o seu dom. E você vai transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Napoleão Hill te deu as chaves. Cabe a você abrir as portas. Cabe a você trilhar o caminho. Cabe a você conquistar o seu destino. Não espere mais. Comece agora. Comece hoje mesmo. O tempo está passando e a vida é muito curta para ser desperdiçada com sonhos não realizados. E enquanto a brisa toca seu rosto, você percebe que cada respiração é uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de ser melhor. E com essa certeza, você sente uma onda de energia percorrer o seu corpo. Uma energia que te impulsiona a seguir em frente, a nunca desistir, a lutar pelos seus sonhos. Mas não se iluda, a jornada não será fácil. Haverá obstáculos, haverá desafios, haverá momentos de dúvida e desespero. Mas você não pode se deixar abater. Você precisa ser forte, você precisa ser resiliente, você precisa ser persistente. Napoleão Hill ensinava que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Não espere resultados imediatos. Não espere que as coisas aconteçam da noite para o dia. Seja paciente, seja persistente. Continue trabalhando duro e, eventualmente, você alcançará os seus objetivos. Mas para alcançar os seus objetivos, você precisa ter clareza sobre o que você quer. Você precisa definir metas claras e específicas. Você precisa saber exatamente onde você quer chegar. Napoleão Hill dizia que a maioria das pessoas fracassa porque não sabe o que quer. Elas vivem sem direção, sem propósito, sem um plano definido. E por causa dessa falta de clareza, elas nunca alcançam o sucesso. Não seja uma dessas pessoas. Dedique um tempo para refletir sobre os seus valores, sobre os seus talentos, sobre os seus sonhos. Descubra o que te apaixona, o que te motiva, o que te faz sentir vivo. E use isso como um guia para definir as suas metas. Mas não basta apenas definir as metas. Você precisa acreditar que você é capaz de alcançá-las. Você precisa ter fé em si mesmo. Você precisa confiar na sua capacidade de superar os obstáculos e alcançar o sucesso. Napoleão Hill ensinava que a fé é a força que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. É a crença inabalável de que você pode alcançar os seus sonhos, não importa o que aconteça. E como você desenvolve essa fé? Como você fortalece a sua crença em si mesmo? A resposta é através da prática. Quanto mais você pratica, mais confiante você se torna. Quanto mais você supera os desafios, mais forte você se sente. Quanto mais você alcança os seus objetivos, mais você acredita em si mesmo. Pare de se comparar com os outros. Cada pessoa é única e especial. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo, o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Concentre-se em si mesmo. Foque-se nos seus objetivos. E não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Napoleão Hill ensinava que você deve se tornar um eterno aprendiz. Você deve estar sempre buscando conhecimento, sempre buscando aprimorar as suas habilidades, sempre buscando se tornar a melhor versão de si mesmo. Leia livros, faça cursos,
Participe de seminários, converse com pessoas que te inspiram, que te desafiam, que te ensinam. Nunca pare de aprender. O mundo está em constante mudança. E para se manter relevante, você precisa estar sempre atualizado, sempre aprendendo coisas novas, sempre se adaptando às novas realidades. Napoleon Hill acreditava que o conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem para transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Mas o conhecimento por si só não basta. Você precisa colocar o conhecimento em prática. Você precisa usar o conhecimento para criar valor, para resolver problemas, para ajudar os outros. Napoleon Hill ensinava que você deve se tornar um solucionador de problemas. Você deve estar sempre buscando soluções para os desafios que você enfrenta e para os desafios que o mundo enfrenta. E para se tornar um solucionador de problemas, você precisa desenvolver a sua criatividade, a sua capacidade de pensar fora da caixa, a sua capacidade de encontrar soluções inovadoras. Napoleon Hill acreditava que todos nós temos o potencial de ser criativos, mas a maioria das pessoas reprime a sua criatividade por medo de serem julgadas, por medo de serem criticadas, por medo de serem rejeitadas. Não seja uma dessas pessoas. Deixe a sua criatividade fluir. Explore novas ideias. Experimente coisas novas. Não tenha medo de errar. Os erros fazem parte do processo. Aprenda com eles. Use-os como um trampolim para o sucesso. Napoleon Hill ensinava que você deve se tornar um mestre da comunicação. Você deve aprender a se comunicar de forma clara, concisa e persuasiva. A comunicação é fundamental para o sucesso em todas as áreas da vida. Seja no trabalho, nos relacionamentos, nos negócios, você precisa ser capaz de se comunicar de forma eficaz para alcançar os seus objetivos. Napoleon Hill acreditava que a comunicação é uma arte. E como toda arte, ela exige prática, dedicação e talento. Mas com a prática, você pode se tornar um mestre da comunicação. Você pode aprender a influenciar as pessoas, a inspirá-las, a motivá-las. E para se tornar um mestre da comunicação, você precisa aprender a ouvir. Você precisa ouvir atentamente o que os outros estão dizendo. Você precisa entender as suas necessidades. Você precisa compreender as suas perspectivas. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas ouve para responder e não para entender. Elas estão mais preocupadas em expressar as suas próprias opiniões do que em ouvir o que os outros têm a dizer. Não seja uma dessas pessoas. Aprenda a ouvir com atenção, com empatia, com respeito. E você vai descobrir que a comunicação se torna muito mais fácil e eficaz. E enquanto você continua a absorver essas palavras, você se pega pensando. E enquanto você continua a absorver essas palavras, você se pega pensando. Se tudo isso não passa de mais uma promessa vazia, mais um guru querendo te vender um sonho irreal. A dúvida é natural. A desconfiança, até saudável, mas a paralisia é fatal. Napoleon Hill não era um ilusionista, nem um vendedor de fórmulas mágicas. Ele era um pesquisador incansável da mente humana, um observador atento do comportamento dos bem-sucedidos. E o que ele descobriu não foi uma pílula mágica, mas um conjunto de princípios, um sistema de pensamento que, quando aplicado com disciplina e persistência, pode transformar qualquer vida. O segredo não está em ter sorte, mas em criar a sua própria sorte. E como se faz isso? Definindo um propósito claro, traçando um plano detalhado e trabalhando incansavelmente para alcançá-lo. Pare de esperar que as oportunidades caiam do céu. Vá atrás delas. Crie-as. Não se contente com o mínimo. Não se acomode com a mediocridade. Seja ambicioso. Seja ousado. Sonhe grande. E não tenha medo de falhar. O fracasso não é o oposto do sucesso, mas uma etapa fundamental do caminho.
Cada erro é uma lição. Cada obstáculo é um desafio. Cada queda é uma oportunidade de se levantar mais forte. Aprenda com os seus erros. Supere os seus desafios. E não se deixe abater pelas quedas. A persistência é a chave para o sucesso. Napoleão Hill ensinava que a atitude mental positiva é fundamental para atrair a riqueza. Mas não se engane, não basta apenas pensar positivo. É preciso agir positivamente. É preciso transformar os seus pensamentos em ações. Seja proativo, seja otimista, seja confiante e transmita essa energia para as pessoas ao seu redor. O entusiasmo é contagioso. Napoleão Hill acreditava que o trabalho em equipe é essencial para alcançar o sucesso. Ninguém consegue construir um império sozinho. É preciso cercar-se de pessoas talentosas, competentes e comprometidas com o seu propósito. Construa uma rede de relacionamento sólida. Invista em seus amigos, em seus familiares, em seus colegas de trabalho. Cultive a lealdade, a honestidade e o respeito. Napoleão Hill dizia que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Escolha sabiamente as suas companhias. Afaste-se das pessoas negativas, tóxicas e invejosas. Cercar-se de pessoas que te inspiram, que te desafiam e que te apoiam. Pessoas que acreditam em você e que te incentivam a alcançar os seus sonhos. Napoleão Hill ensinava que a disciplina é fundamental para alcançar o sucesso. É preciso ter a disciplina para acordar cedo, para trabalhar duro, para estudar, para poupar, para investir, para cuidar da saúde. A disciplina é a ponte que te leva do ponto A ao ponto B. É a ferramenta que te permite transformar os seus sonhos em realidade. Cultive a disciplina em todas as áreas da sua vida. Seja disciplinado com os seus horários, com as suas finanças, com os seus relacionamentos, com a sua alimentação, com os seus exercícios. Napoleão Hill acreditava que a honestidade é a base de todos os relacionamentos duradouros. Seja honesto consigo mesmo, com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus concorrentes. A honestidade gera confiança. A confiança gera negócios. A honestidade é o melhor caminho para o sucesso a longo prazo. Seja íntegro, seja ético, seja justo e construa sua reputação com base em valores sólidos. Napoleão Hill ensinava que a gratidão é fundamental para atrair a abundância. Seja grato por tudo o que você tem, por menor que seja. Seja grato pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pela sua casa, pelo seu carro. A gratidão atrai mais coisas boas para a sua vida. A reclamação afasta a prosperidade. Cultive o hábito de agradecer diariamente pelas coisas boas que acontecem na sua vida. Agradeça pelas oportunidades, pelos desafios, pelas lições aprendidas. Napoleão Hill acreditava que a fé é fundamental para alcançar o sucesso. Tenha fé em si mesmo, em seus talentos, em seus sonhos. Tenha fé no universo, em Deus, na força superior que te guia. A fé te dá coragem para enfrentar os desafios, a perseverança para superar os obstáculos e a confiança para alcançar os seus objetivos. Cultive a sua fé através da oração, da meditação, da leitura de livros inspiradores, da convivência com pessoas positivas. Napoleão Hill ensinava que o conhecimento é poder. Invista em sua educação, em seu desenvolvimento pessoal, em seu aprimoramento profissional. Leia livros, faça cursos, participe de seminários, assista a vídeos educativos, converse com pessoas experientes. Quanto mais conhecimento você tem, mais oportunidades você cria, mais problemas você resolve, mais valor você gera. Napoleão Hill acreditava que a criatividade é fundamental para inovar, para se destacar, para resolver problemas de forma original. Deixe a sua criatividade fluir.
Explore novas ideias. Experimente coisas novas. Não tenha medo de errar. Os erros fazem parte do processo criativo. Aprenda com eles. Use-os como um trampolim para o sucesso. Napoleão Hill ensinava que a comunicação é fundamental para influenciar, para persuadir, para inspirar, para motivar. Aprenda a se comunicar de forma clara, concisa e persuasiva. Aprenda a ouvir com atenção, com empatia e com respeito. A comunicação é a chave para construir relacionamentos duradouros e para alcançar o sucesso em todas as áreas da vida. E agora, depois de absorver todos esses ensinamentos, o que você vai fazer? Vai continuar sentado aí, esperando que a riqueza caia do céu, ou vai se levantar e lutar pelos seus sonhos? A escolha é sua, mas lembre-se, o tempo está passando. E a vida é muito curta para ser desperdiçada, com arrependimentos. Napoleão Hill te deu as ferramentas. Agora, cabe a você usá-las. Cabe a você construir o seu próprio caminho para o sucesso. Não se acomode com a mediocridade. Não se contente com o mínimo. Seja ambicioso. Seja ousado. Sonhe grande. E não tenha medo de falhar. O fracasso não é o oposto do sucesso, mas uma etapa fundamental do caminho. Aprenda com os seus erros, supere os seus desafios e não se deixe abater pelas quedas. A persistência é a chave para o sucesso. Acredite em si mesmo, acredite nos seus sonhos e nunca desista. A riqueza está ao seu alcance, basta ter a coragem, a disciplina e a persistência para alcançá-la. E agora, para te dar aquele último empurrãozinho, me faça um favor. Curta esse vídeo. Se você chegou até aqui, é porque algo tocou você. Reconheça isso. Valide essa busca por transformação. Inscreva-se no canal. Eu sei que você está cansado de promessas vazias, mas aqui você encontrará conteúdo real, sem enrolação. Faça parte dessa comunidade. Compartilhe esse vídeo. Não guarde essa mensagem só para você. Ajude outras pessoas a despertarem o gigante adormecido que existe dentro delas. Não é um pedido, é uma obrigação moral. Você recebeu algo valioso. Agora retribua, espalhe a mensagem. E lembre-se, o mundo precisa de pessoas como você. Pessoas que não se contentam com a mediocridade. Pessoas que lutam pelos seus sonhos. Pessoas que fazem a diferença. Vá em frente e conquiste o mundo. E não se esqueça de voltar aqui para me contar a sua história de sucesso. Eu estarei esperando por você. Agora, pare de assistir e vá agir. Seu futuro te espera.